mais nobre, tudo bem? Eu sou Paulo Valim, professor de Química. Eu vou dar essa aula, você vai assistir agorinha. Só queria te dar um recado antes. Acesse o nosso site quimicatotal.com.br e curta a nossa página no Facebook, Química Paulo Valim. Lá você vai ficar informado sobre tudo o que está acontecendo com a Química para o Enem, para o vestibular. E agora está no ar o kit revisão para o vestibular, para você tirar as suas dúvidas em Química e arrebentar na prova, ok? Essa aula que você vai assistir é um pedacinho do gostinho que está lá no nosso site só esperando você. Venha fazer parte do Química Total para a gente tornar essa comunidade de Química mais quente do Brasil, tá certo? Um grande abraço e boa aula. Tchau, tchau. Fala, meu aluno, vamos lá? O segundo caso geral é quando os dados estão na massa e a pergunta em volume, ou vice-versa, tá? Então agora a gente vai aprender a transformar em massa e em volume. Beleza. Calcule o volume de gás carbônico obtido na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, pela calcinação, pelo aquecimento de 200 gramas de carbonato de cálcio. De novo, o exercício ele deu pra gente a reação, mas eu tô aqui com você porque eu quero que a gente comece a pensar um pouco. Quem que é o carbonato de cálcio? Pessoal, carbonato de cálcio é um sal. Carbonato é esse ânion aqui, ó, o CO3, 2-. Esse é o carbonato. Algumas aulas atrás eu disse para você que é muito importante a gente saber o nome de um ácido para dar nome no sal. Por quê? Porque o sal é derivado do ácido. Então, o carbonato vem do ácido carbônico. Quando um ácido vira o sal, a gente tira o ico e coloca ato. Aí o carbônico virou carbonato. Ah, mas eu vou ter que decorar todos os sais, aprender e tal. Nós temos uma aula na qual nós explicamos como dar nome nos ácidos. E aí você consegue chegar facilmente no sal. Mas, pela urgência do nosso tempo, tem alguns ânions que sempre caem. E quais são eles? Esse daqui, eles formam sais mais comuns. Os que mais aparecem nas provas são sais com esse ânion, o carbonato, que é o dessa questão, o SO4, que é o sulfato, o PO4, que é o fosfato, o NO3, que é o nitrato. Então esses ânions são os ânions que formam os sais mais comuns nos vestibulares, no Enem, nos exames em geral. Tá? E nós temos esses aqui também, que é o cloreto, brometo, iodeto, sulfeto e fluoreto. Então esses ânions, eles estão sempre presentes, ok? Então se você está aqui agora, memoriza esses, tá? Porque vai te ajudar em algumas ocasiões. Então vamos lá. Carbonato de cálcio. O cálcio é o Ca. Então, olha só. CaCO3. Pelo aquecimento. Então, eu vou aquecer. Ele falou, calcule o volume de gás carbônico obtido na calcinação de carbonato de cálcio. Então, uma vez que eu aqueço o carbonato de cálcio, vai produzir o quê? CO2. Tá? E se produzir o CO2, quem que vai sobrar? Galera, olha, uma reação de decomposição, vai virar duas coisas. Se eu tirei CO2 dessa molécula, ainda sobrou o Ca e o O. Tá? Se eu tirei o CO2 daqui, ainda sobrou o Ca e o O. Se eu juntar tudo, volta a ser esse. Tranquilão? Então vamos balancear. Um cálcio, um carbono. Ela já está balanceada. Nós temos 3 oxigênios, 3 oxigênios. Um cálcio, um carbono e um carbono. Tranquilo. Então nós já fizemos os 2 primeiros passos principais, que é montar a equação e balancear a equação. O terceiro passo é achar as regras de 3. Então vamos lá.
esse coeficiente aqui, nós já dissemos que ele se refere à quantidade em mol. Ou seja, isso daqui está falando para mim que 1 mol de carbonato produz 1 mol desse óxido e 1 mol de CO2. Então, são os coeficientes, é a proporção que reage em forma em mol, tá? Só que nós temos mol e o exercício tá dando pra gente grama e pedindo volume. Então vamos transformar mol para grama e vamos transformar mol para volume. Como que a gente faz isso? Olha só, são 200 gramas de carbonato de cálcio. Então gramas é o carbonato de cálcio. Então vamos transformar o carbonato de cálcio para gramas. O cálcio é 40, o carbono 12, o oxigênio é 16, mas eu tenho 3, vai fazer 3 vezes 16. Se eu somar isso tudo dá 100 gramas por mol. Ah, peraí. 1 mol de carbonato pesa 100 gramas. Então vamos substituir aqui, ó. No lugar do mol, vamos colocar 100 gramas. Então 1 mol forma 1 mol. 100 gramas vai formar... Galera, agora nós vamos ter que transformar esse mol aqui também. Só que ele não quer saber a massa de CO2. Ele quer saber o volume. Então como que eu transformo o mol em volume? Galera, aí tem uma outra coisa. Ele não disse pra gente que está na CNTP? CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Galera, toda vez que eu tiver gás na CNTP, qualquer gás, não importa, qualquer gás na CNTP, 1 mol desse gás vai ocupar um volume de 22,4 litros. Não importa o gás, se ele estiver na CNTP, 1 mol dele ocupa 22,4 litros. Ah, se o gás for um butano e eu tenho 1 mol, lá tem 22,4 litros, desde que esteja na CNTP. Ele disse pra gente que o gás carbônico está na CNTP. E eu produzi 1 mol de gás carbônico, então eu produzi 22,4 litros. Beleza? Então, olha para você ver, pessoal. Eu tenho a mesma coisa escrito de maneira diferente. Aqui está escrito em mol. E aqui está escrito em massa e volume. Mas é a mesma coisa. Eu só consegui chegar aqui porque eu fiz o balanceamento. E o balanceamento é a proporção em mol. E aí, quando eu tenho mol, eu consigo mudar para grama. Quando eu tenho mol, eu consigo mudar para volume. Viu? Tudo parte do mol. Agora vamos ver o que ele quer, ó. Calcule o volume obtido a partir de 200 gramas do carbonato de cálcio. Olha, o que eu tenho é 100, que é 1 mol. Então, e se eu colocar 200? Vai precisar de quanto? X. Então agora ficou fácil, é só fazer a regra de 3, ó. Multiplica cruzado. Né? Vamos simplificar aqui, ó. 2 vezes 22,4, x é igual a 44,8 litros. Ah, então quando eu queimo 200 gramas de carbonato de cálcio, eu produzo 44,8 litros de CO2. Belezinha? Viu, pessoal? Então, aqui é o nosso segundo caso geral, onde nós transformamos mol em massa, em volume. Beleza? Tranquilão? Então vamos lá que tem mais.